Você já parou para pensar o que pensa quem comete adultério? É exatamente essa pergunta que eu vou te responder nesse vídeo. Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Tá tudo pronto para o seu almoço? Eu combinei com vocês, né? Que nos próximos meses, todos os dias, na hora do almoço, nós vamos responder uma pergunta, um tema leve, falando hoje sobre adultério. O que pensa aquele que comete adultério? Agora, sabe o que eu fico pensando? É como você, que está buscando uma restauração pessoal, que está buscando fazer terapia, que está buscando entender tudo que você está passando, ainda não assistiu à minha sessão gratuita de autoterapia do novo programa Recomeçar. Presta atenção. Você tem a oportunidade de fazer uma autoterapia gratuita para que você comece a se restaurar, entender suas emoções, todos os seus dilemas, sem precisar se expor, sem precisar contar sua vida, sem precisar constranger ninguém, no conforto do seu lar, na sua privacidade e ainda gratuitamente, e você ainda não fez. É isso que eu fico pensando, viu? O link está na descrição. Vou deixar aqui um card também para que você assista essa primeira aula, para que você veja que é possível você buscar restauração a partir do conforto do seu lar, tá bom? Depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Agora eu quero falar sobre o que pensa quem comete adultério. É isso que eu quero falar. Sabe por quê? Existe, a princípio, todo um pensamento secular. O que pensa quem comete adultério? Aí alguns vão dizer assim, o que pensa? Eles só pensam neles. Quem comete adultério só está pensando em sexo, só está pensando em maldade, porque quem comete adultério não tem caráter, é isso, é aquilo. Então a gente começa a desenvolver algumas respostas do que pensa. Certo. Mas eu quero responder essa pergunta para você trazendo pelo menos duas bases. Primeira base, a Bíblia. Na verdade, eu vou trazer três bases. Segunda base, eu vou trazer o que a psicologia afirma. A terceira base, o que a minha experiência lidando com casais afirma a respeito disso. Então, vamos começar pela Bíblia. Primeira coisa que a Bíblia fala é o seguinte, se você lê em Provérbios capítulo 6, verso 32, fala assim: o que, porém, adultera com uma mulher tem falta de entendimento. O que tal coisa faz destrói a sua própria alma. Certo. Primeira coisa que a Bíblia fala é o seguinte: quem comete adultério lhe falta entendimento, porque destrói a sua própria alma. O que a Bíblia está falando aqui é o seguinte: a pessoa que comete um adultério, ela não sabe na plenitude o que ela está fazendo. Ela não tem pleno entendimento do que está fazendo. Ao contrário do que muitas pessoas afirmam, falam assim: Diego, minha mulher me traiu, ela destruiu a minha vida. Diego, meu marido adulterou, ele destruiu a minha vida. Não, a Bíblia não fala que quem adultera destrói a vida do outro, não. A Bíblia fala que quem adultera destrói a própria vida. Se você for ler, por exemplo, Provérbios capítulo 5, que fala muito sobre o adultério, você vai ver que a pessoa que é traída, que é abandonada, Deus provê tudo aquilo que ela precisa, Deus continua abençoando seus mananciais, Deus continua lhe fazendo prosperar, de modo que quem comete adultério vai enriquecer casa alheia, seus mananciais irão secar, no final da vida gemerá de dor, seus ossos se secarão. Então, assim, biblicamente, nós já podemos partir dessa premissa. Quem comete adultério não sabe o que está fazendo. Ainda no provérbio, no capítulo 6, fala que o que comete adultério é o mesmo que decide carregar fogo
no bolso da camisa, no bolso da roupa. Qual é a pessoa inteligente que vai pegar um pedaço de madeira pegando fogo e vai guardar no bolso? Por quê? Porque vai se queimar. E é assim que a Bíblia trata aquele que comete adultério. Só que note que isso não é para quem está em adultério. Isso é uma instrução para nós, que vamos nos relacionar com alguém que comete adultério. Então a Bíblia nos orienta que, olha, quem comete adultério não tem entendimento do que está fazendo. Vixe. Agora deu até para eu ouvir aqui alguns fazendo assim. Não sabe, Diego? Tá bom que não sabe. Ei, é a Bíblia que está falando que quem comete adultério tem falta de entendimento, ou seja, não tem pleno entendimento do que está fazendo. Prova disso que a Bíblia fala assim, olha, quem está cometendo adultério está destruindo a própria alma, a própria vida. E aí eu lhe pergunto, se eu vou fazer algo que eu sei que vai me destruir, por que eu vou fazer? Agora, se me falta entendimento, uma das coisas que eu penso é, será que vai me destruir mesmo? Certo. Diante disso, agora eu preciso achar as respostas do porquê, então, que acontece um adultério. Por que o adultério acontece? Primeira coisa que eu preciso considerar é que o adultério é um pecado. Existe uma influência pecaminosa para que alguém cometa adultério. Influência essa semelhante a quem mente, a quem rouba, a quem mata, a quem proclama o nome de Deus em vão e todos os outros pecados que você sabe quais são. Deste modo, o adultério também é um desse. Então eu não posso ignorar esse fator, que quem comete adultério é uma pessoa que está sob uma influência pecaminosa. Isso daí já começa a desmontar aquela questão, é caráter, é isso, é aquilo. Não, é pecado. Tá? Trata-se de um pecado. Só vai atribuir a mau caráter, a isso ou aquilo, quem ignora a Bíblia, que não é o nosso foco aqui nesse canal, porque nós levamos em conta o que a Bíblia fala, e a Bíblia fala que adultério é pecado. A Bíblia fala que quem comete adultério não tem entendimento do que está fazendo. A Bíblia fala que quem comete adultério está destruindo a própria vida. A Bíblia fala que aquele que sofre no seu casamento por causa do adultério do outro, ainda assim Deus vai continuar prosperando, cuidando, provendo, não deixando faltar nada. Ponto. Isso é o que a Bíblia fala. Aí dentro da psicologia, agora nós vamos tentar achar a resposta do porquê que um adultério acontece. E aí eu não sei se eu já falei frases polêmicas o suficiente para esse vídeo, em poucos minutos de vídeo, mas eu vou falar uma outra frase polêmica. A pessoa que comete adultério, ela comete adultério porque o adultério se torna para ela um motivo de sobrevivência. Em outras palavras, a pessoa que comete adultério, ela precisa do adultério para viver. Aí você pensa, pronto. Deixando de seguir em 3, 2, calma, não deixa de seguir. Deixa eu te explicar o porquê disso. Entenda, o adultério leva à morte, destruição da própria alma, e quem comete ele não tem consciência disso. Perfeito? Perfeito. Só que a pessoa sabe que é errado, ela sabe. Por quê? Porque ela faz escondido. Esse já é o principal fator. E ela sabe que ela está lutando contra ela mesma. Certo, mas então o que a motiva a fazer isso? O que a motiva a fazer isso é achar que com o adultério ela vai responder a perguntas que ela tem. Então, muitas das vezes o adultério, ele se alimenta, ele se nutre de dúvidas, de medos, de vergonhas. Como isso? Se você perceber o perfil das pessoas que adulteram, é incrível. Como a Bíblia é perfeita nesse parâmetro, como a psicologia também já fez um ótimo trabalho de pesquisa, de identificar alguns desses fatores, porque toda traição ela é uma resposta ao indivíduo. Então, por exemplo,
Eu vou lidar com um indivíduo que traiu. E aí, de repente, ele é inseguro, ele é sufocado pela esposa. Vamos falar dos homens, né? Se você quiser, a gente pode falar da esposa também. Então, ele é sufocado pela esposa, ele tem baixa autoestima, a esposa ganha mais do que ele. Tem toda essa questão, a esposa é mais eloquente, ela consegue argumentar melhor, se posicionar melhor, tudo isso. Aí você pensa assim, certo, Diego, esse homem traiu. Você acredita, Diego? Ele tem uma esposa maravilhosa, uma esposa que fala super bem, uma esposa super bem sucedida, uma esposa que sabe conduzir a sua casa, que se preocupa. Justamente. Ou seja, ele estava extremamente vulnerável. Aí quando você vai ver a mulher com quem ele traiu, ela é uma mulher a rapa do tacho. Já ouviu essa expressão? A rapa do tacho. Aí é uma mulher que fala registro, que fala problema, que tem uma profissão considerado pelas pessoas alguma profissão muito baixa, uma pessoa extremamente dependente financeiramente, uma pessoa com poucos estudos. Por quê? Porque de repente o seu marido não estava simplesmente procurando uma traição, ele estava procurando exercer um papel aonde ele fosse um homem. Diego, mas isso que você está falando, nossa, isso parece um absurdo. Observe todas as traições. Observe. Eu estou falando isso porque eu já observei. Eu já cataloguei pesquisas com mais de 2.000 adúlteros. Então eu não estou falando algo da minha cabeça. Eu estou falando uma coisa baseada em fatos, em experiência. Observe o perfil dessas pessoas e você vai ver que ela tem essas respostas. Você vai ver um perfil quando a pessoa ela vem de traumas sexuais. Você vai ver um perfil quando é uma pessoa insegura. Você vai ver um perfil de quando é uma pessoa soberba. Você vai ver o perfil de quando é uma pessoa com problemas familiares e busca sobrepor uma figura materna ou paterna. Então, diante disso, quem é adúltero, quem comete o adultério, o que ela pensa? Ela pensa que, na verdade, o adultério não é tão mal assim. Ela pensa que o adultério vai trazer para ela uma sobrevida. Ela pensa que o adultério é algo comum, que todos cometem e só por isso eles conseguem um equilíbrio. Um homem que é sufocado pela sua esposa, que tem a sua masculinidade pisado, que é contrariado, que tem uma mulher rixosa, ele pensa que esse casamento só vai dar certo, só vai ter um equilíbrio se ele tiver uma outra pessoa com quem ele possa descarregar todo a sua visão de homem, por exemplo. Então, diante disso, aquele que comete adultério, a mente dele trabalha dessa forma. E mal sabe ele que o que ele está fazendo é destruindo a própria alma. Ele não entende todas as dimensões do adultério. Ele não consegue perceber o tamanho do problema que ele se coloca quando ele comete um adultério. Por isso que a Bíblia é enfática em dizer que quem comete adultério tem falta de entendimento. Ele não compreende o que está acontecendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe que parece que a mulher adúltera, os lábios dela têm gosto de mel, mas o final é a morte. Ele não sabe disso. Ele não sabe que ele está ali achando, eu vou pagar uma coisinha para amante e tudo isso aqui. Mas ele não sabe que ele vai enriquecer casa alheia e que ele vai vir à falência. Ele não sabe que todo esse vigor físico de agora, eu sou machão, eu tenho 2 mulheres. Ele não sabe que daqui a pouco os ossos dele vai secar, ele vai ser acometido de uma doença gravíssima por causa da culpa, do arrependimento. E que nos finais da sua vida ele vai gemer até chegar à morte. Ele não sabe dessas coisas. Mas o que ele sabe? Qual que é a percepção dele? Que o adultério vai trazer para ele respostas. Diego, tá bom. Você falou tudo isso. Só que, Diego, eu andei observando que essa parte de colocar o adultério como uma resposta, você não se baseou na Bíblia. Por mais que você trouxe estatísticas, a psicologia, alguns elementos, eu não sei se eu vou querer acreditar nisso não, porque biblicamente eu não tenho referência para isso.
Perfeito. Então presta atenção. Vamos para o primeiro pecado. Olha o que Deus disse. Olha, não toqueis e não comeis deste fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres dele, certamente morrerá. Então presta atenção. Eu acho que a situação ficou muito clara. Você não vai tocar, comer o fruto, porque você vai morrer. Aqui fala, olha, aquele que comete adultério vai destruir a própria vida, vai morrer. O adultério e o primeiro fruto, parece que a instrução é a mesma. Só que peraí, por que raios, por qual cargas d'água Eva foi e comeu do fruto? Porque de repente, dentro dela, que já tinha uma submissão ao marido, que já chegou, as coisas já estavam mais ou menos andando, né? Vamos colocar assim, porque tudo indica que foi a última a ser criada. E de repente, vem a serpente e fala assim, ei, se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter um conhecimento que seu marido não tem, porque seu marido não sabe o que é o bem e o mal. Você vai ter um conhecimento que ninguém tem. Você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, porque essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Só conhece quem come desse fruto. Só Deus sabe isso. Se você comer, você vai saber. De repente, pelo desejo que foi nutrindo dentro dela se elevar, dela se tornar superior ao seu marido. Prova disso, que existe esse desejo dela se tornar superior ao seu marido, pelo conhecimento, que o castigo que Deus colocou foi: agora você vai ser submissa ao seu marido. Todos os teus desejos estarão submetidos à vontade dele. Ou seja, diante do óbvio, ela se deixou levar por um desejo pessoal, que ela acreditou que era a resposta da vida dela. Ela pega do fruto e ela come. Mesmo sabendo que a consequência daquilo seria o quê? A morte. Basicamente isso. E aí é tão curioso, porque a contenção de um adultério é a mesma que deveria ter sido aplicada com Adão e Eva. Quando é dito, não é bom que estejam só. Não é bom que vivam sozinhos, que lutem sozinhos, que sonhem sozinhos, que passem por lutas sozinhos. Porque a partir do momento que deixam pai e mãe e se unem, se tornam uma só carne. Não dá mais para viver como se fossem dois indivíduos distintos. E aí agora você olha e pensa assim, poxa, peraí, agora faz sentido. Porque todo adultério ele vem seguido de uma consequência e de uma justificativa. Pega qualquer adúltero, faça essa pesquisa, qualquer adúltero. Essa tem uma margem de acerto de 100%. Qualquer adúltero. E você pergunta assim, mas me fala uma coisa. Por que você adulterou? Todos eles têm um porquê. Toda vez que um adúltero é descoberto, ele consegue atribuir culpa a alguém. Ah, sabe por que você descobriu que eu te traí? Porque você foi mexer no meu celular. Porque você foi em tal lugar. Porque você é ciumenta. Porque você procurou tanto até que você achou. E é isso, é que sempre tem uma justificativa. Por quê? Porque teve um motivo para isso. Eva sucumbiu sob seus determinados desejos, semelhante ao que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer também não acendeu no seu coração desejos. Ele queria se assentar acima de todas as estrelas e tal. O adultério também. Por isso que quando eu digo de maneira polêmica, que olha, quem comete adultério precisa cometer o adultério. Mas não é que precisa no fato, mas é porque a pessoa desenvolve esse pensamento. Ela acredita que é somente com o adultério que ela vai achar resposta, que é somente no adultério que algumas coisas vão fazer sentido, que é somente com o adultério que ela vai conseguir um equilíbrio pessoal. E aí só depois que ela vai perceber o que ela de fato fez. Então, se você está lidando com alguém que cometeu um adultério, saiba que você tem que levar em conta esses fatores. Se você ainda almeja restaurar seu casamento, se você almeja perdoar,
Se você almeja uma reconciliação, saiba que tudo aquilo que levou ao adultério precisa ser consertado para que, de fato, vocês consigam estabelecer um bom relacionamento. Entenda que as mesmas armadilhas que estava para alguém que comete adultério está para você. Entenda que a mesma receita que leva alguém para o adultério leva alguém para mentir, para roubar, para matar, para sonegar, para fazer tantas outras coisas. Então, diante disso, devemos inclusive tomar cuidado sobre algo que Jesus falou. Cuidado com o cisco no olho do outro. Cuidado para você não condenar alguém de um pecado que você também pode se tornar réu. Muito cuidado. Então, diante disso, biblicamente, psicologicamente e com base na experiência do manual do casamento, eu afirmo para você tudo aquilo que quem comete adultério pensa. Por causa desses pensamentos, assim como aconteceu com Adão e Eva, a reação natural é persistir no erro, é tentar culpar outra pessoa. Ah, mas eu traí porque a mulher lá do trabalho ficou dando em cima de mim. Ah, mas eu traí porque meu marido me deixava sozinha e não me dava atenção. Eva falou assim: Senhor, a serpente que tu criaste me enganou. Adão falou: Senhor, a mulher que tu criaste me enganou. Como assim? Então o culpado foi Deus? Então o culpado é a pessoa que deu em cima? Então o culpado é a pessoa que foi trabalhar e te deixou sozinha? O culpado foi uma briga? Você está percebendo que é a mesma receita? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, compartilhe esse vídeo. Se você gostou muito, se inscreva no canal. Agora, se você gostou muito, elevado a 10, se torne membro. Vai ajudar bastante o canal a continuar crescendo. E se você precisar de ajuda, nós temos no programa Recomeçar, que eu te falei do programa de autoterapia, nós temos um módulo só para cuidados terapêuticos de quem passou por adultério. Quem cometeu e quem supostamente foi vítima de um adultério. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Você não vai precisar ficar expondo detalhes, você não vai precisar se expor a ninguém. Já tem sido uma bênção para muitas pessoas, eu tenho certeza que vai ser para você também, tá bom? Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã, meio-dia, ou se não, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.